Irmãos, mais uma pergunta. Posso ser padrinho de batismo na Igreja Católica? Bom, a resposta é não. Por que não pode ser padrinho de batismo na Igreja Católica? Porque, irmãos, nós não temos nada contra ninguém. Nós não estamos aqui para criticar ninguém. Entendeu? A Igreja Católica, eu sou contra a Igreja Católica. Não, fui católico muitos anos. Tenho muitos parentes que são católicos. E a gente não quer aqui criticar ninguém, nem ofender ninguém. O que acontece é o seguinte. Como que a gente vai ser padrinho com uma coisa que a gente não concorda, que a gente entende que a Bíblia proíbe, que a Bíblia não é que proíbe, mas que a Bíblia não tem na Bíblia isso, que é antibíblico. Nós não vemos nenhuma criança sendo batizada na igreja primitiva, na Bíblia. Só batizavam adultos, não se vê ninguém. Então, alguns dizem que o filho de crente pode batizar e tal, mas também não creio que pode. Mas para piorar, na Igreja Católica não é só filho de crente, não tem crente, não é só. Então, criança não tem jeito. O batismo é um sinal de arrependimento. Arrependimento. Como uma criança vai se arrepender dos seus pecados? E o que acontece? Uma coisa muito óbvia. Se os pais é que decidem pela criança. Bom, se os pais sempre forem decidir pelas crianças, então, quem é filho de católico sempre vai ser católico, quem é filho de espírita sempre vai ser espírita, quem é filho do sextinoé sempre vai ser sextinoé, e a minha função vai ser extinta, então, para que a gente vai pregar o evangelho, então? Veja bem, não tem mais como pregar o evangelho, entendeu? Por isso que a salvação individual é a própria pessoa que tem que tomar a sua decisão. Mas aproveitando, já que foi me feito essa pergunta, eu quero incluir junto aqui, porque eu sei que são duas coisas meio parecidas. E o casamento, pastor, na Igreja Católica, pode? O casamento pode. Mas por que pode uma coisa e não pode outra? Nós aceitamos aqui o casamento, quero dizer aos irmãos o seguinte, nós aceitamos aqui o casamento da Igreja Católica, mas nós não aceitamos o batismo. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, esse batismo da Igreja Católica não é bíblico. O casamento da Igreja Católica é bíblico. Mas a questão não é essa. A questão, sabe qual é? Que uma aliança feita, ela mesmo que foi feita de maneira errada, ela não pode ser revogada. Entendeu? Eu não tenho tempo para explicar aqui, que a resposta é rápida. Mas em Israel, o povo de Deus fez uma aliança com um povo estranho que não deveria ter feito. Foi nos tempos de Saul. Fez uma aliança com um povo que não deveria ter feito essa aliança. E o que aconteceu? Depois de um tempo, eles perceberam que eles tinham feito aliança com a pessoa errada. Com um povo, melhor dizendo, com um povo errado. Eles perceberam isso. E aí o que estava acontecendo? Eles tinham quebrado essa aliança. Ou melhor, antes de perceber, eles tinham quebrado essa aliança. Por eles terem quebrado essa aliança, estava vindo maldição sobre Israel. E aí Davi foi ver por que estava vindo a maldição sobre Israel. E aí então, surpreendentemente, ele descobriu que a maldição estava vindo sobre Israel porque tinham quebrado uma aliança. Mas eles tinham quebrado uma aliança com um povo que eles tinham feito uma aliança errada. Então, a aliança, mesmo que seja com um povo errado, no lugar errado, a aliança, ela permanece. Não? Então não existe esse negócio, por exemplo, da pessoa se converter e querer achar que pode largar da mulher. Não, eu fiz uma aliança com ela, mas foi na Igreja Católica, entendeu? E acho que não foi ela que Deus tinha preparado para mim. Não existe isso não. Entendeu? Você fez uma aliança com ela, não interessa que foi na Igreja Católica, você vai ter que manter. Entendeu? Então, essa é a questão.
Tem a questão também de que o casamento é uma das poucas coisas, na verdade, que a Igreja Católica faz de maneira correta. É certo, né? O casamento. Mas a questão maior não é essa, é que é a aliança. Foi feito ali uma aliança. E a aliança, mesmo que não seja feita da maneira mais correta, mesmo que Deus não estivesse aprovando aquela aliança, mas depois da aliança feita, ela não pode mais ser quebrada. Você fez uma aliança com alguém, Deus não aprovou aquela aliança, não interessa, agora você vai ter que manter. Entendeu? Se você fizer uma aliança que Deus não aprovou, você entristeceu o coração de Deus. Deus não gostou que você fez aquela aliança. Se você quebrar aquela aliança, você cometeu o segundo erro. Entendeu? Então, sabe, você casou com a pessoa errada, você cometeu um erro. Se quebrar aquela aliança e separar, você cometeu o segundo erro. Casou com a pessoa errada, fez uma aliança, agora você vai ter que aguentar. Né? Por isso e por outros motivos que nós reconhecemos aqui a igreja, quem vem da igreja católica, casou na igreja católica, a gente recebe ela aqui como casado. A gente, né, agora o batismo não. O batismo tem batizado de novo, porque o nosso batismo é de adulto e é nas águas, é mergulho, e a pessoa tem que se arrepender e a decisão tem que ser tomada por ela e não pelo seu pai. Amém?